Olá, bom dia, saudações, tudo bem com vocês? Muito bem. Vamos ver então, química vai ser um conceito chamado balanceamento. Para alguns vai ser uma revisão, para outros vai ser coisa nova, né? Então o que nós vamos ver aqui? O que é balanceamento? Balanceamento é o seguinte, é você, no caso, nós vamos buscar numa reação química as devidas proporções das quantidades dos elementos envolvidos, das substâncias, dos compostos envolvidos numa reação química. Então, muito bem, primeiro vamos fazer isso aqui, ó. A mais B, já vimos isso aqui, dando AB. Esta é uma reação chamada síntese. Aqui eu tenho, o que quer dizer isso? Antes eu vou ter um A e um B, um A e um B, dois elementos ou dois compostos. O que é elemento? Aquilo que está na tabela periódica, os elementos. E se for composto? Daí eu tenho alguma composição deles. Então eu vou unir dois elementos que vai dar um outro. Então isto é uma representação de uma reação química. Muito bem. Vamos fazer um exemplo de uma reação química clássica. Então, por exemplo, vou pegar H mais O, dando H2O. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Temos hidrogênio, oxigênio. Vou unir os dois e formar água. Bom, isso já sabemos. Então, essa reação se chama síntese da água. Quer dizer, eu vou unir um elemento hidrogênio com um outro elemento oxigênio e vai dar água. Ah, legal, vocês já saberam. Só que a gente vai observar aqui, nesta reação, que essa reação não está, vamos dizer assim, ela não está correta. Como não está correta? Bom, então, primeira coisa, antes da reação, neste momento, é antes de reagir. Antes de reagir, nós vamos chamar esse grupo de compostos ou elementos antes da reação, se chamam os reagentes. E vão se transformar, no que eles vão se transformar? Em água. E água é o quê? É o que? Resultado. O que é resultado? O resultado é um produto. No caso, no singular, que só formou água. Então, eu tenho hidrogênio e oxigênio formando água. Só que as quantidades do que eu tenho antes tem que ser igual ao que eu tenho depois. Como assim? Aqui eu não tenho número nenhum no hidrogênio, número nenhum no oxigênio. Muito bem, não tem número aqui, não tem número aqui. Então eu precisaria um número indicativo. Se não tem número, ele seria 1. E aqui seria, vamos tirar aqui, e 1 também. Então eu tenho um hidrogênio com um oxigênio dando 2 hidrogênios. Então não está certo. Essa proporção não está correta. Eu não posso ter um hidrogênio antes e ter 2 hidrogênios depois. Vamos lembrar uma lei das quantidades constantes. Então, a lei, vou falar a lei da forma mais romântica que vocês conhecem. É a lei de Lavoisier. Quer dizer que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quer dizer que se eu tenho hidrogênio antes, eu vou ter que ter a mesma quantidade de hidrogênio depois. Esse hidrogênio, ele não está mais, ele está, vamos dizer assim, agrupado com oxigênio, formando um outro composto, mas continua sendo hidrogênio. Então, para estar certo aqui, eu teria que ter, assim, 2 hidrogênios com um oxigênio dando água. Muito bem. Aqui estaria correto? Sim, se não fosse um pequeno detalhe. Qual é o pequeno detalhe agora? Existem alguns elementos da natureza
que não existe isoladamente um só. Como assim? Um átomo só. Aqui eu estou dizendo que eu tenho 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio e vão dar um de água. Uma forma de água. Então eu tenho 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, dá uma molécula de água. Quando eu tenho mais de um elemento, eu tenho uma molécula. Então, desculpe, aqui então seria uma molécula de hidrogênio, exatamente, porque eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu tenho uma molécula de hidrogênio com um átomo de oxigênio, dando uma molécula de água. Está correto isso? Estaria, se não fosse o detalhe desses elementos que não aparecem isoladamente na natureza. E quem são eles? Principalmente os gases. Então, vou colocar os principais aqui, conforme nós vamos progredindo com a matéria, nós vamos mais detalhando. Então, são esses aqui. Ó. O hidrogênio, todos eles vão aparecer assim. Eles aparecem aos pares na natureza. Então, eu não posso representar sozinho. Aqui está correto. Mas também tem o oxigênio. O oxigênio também não posso representar sozinho, por isso ele aparece aos pares. Quem mais? Vamos colocar os principais aqui. O nitrogênio, o flúor, o cloro. Principais são esses. Muito bem. Ah, tem mais? Tem. Já vamos ver, tem mais os 2, 3. Tem os gases nobres também, que por enquanto a gente não vai trabalhar com ele. Se é gás, ele vai estar 2 a 2. Então quer dizer que todos esses aqui são gases? São todos gases. Isso é gás, isso é gás, isso é gás. Flúor, mas é aquilo que tem na parte verde? Não. Aquilo lá é uma combinação do flúor com mais um outro composto, vai ser um sal de flúor. Mesma coisa, aquilo que põe na piscina, não é cloro, é um sal de cloro, é hipoclorito, alguma coisa assim. Cloro é gás, flúor é gás, nitrogênio é gás, oxigênio e hidrogênio são gases. Muito bem. Estes elementos aqui são chamados de diatômicos. Muito bem. São os elementos, então, diatômicos. Já vimos uma coisinha para a gente fixar. Diatômicos. O que é diatômico? Ele não pode aparecer sozinho. Eu posso dizer assim, ó. Símbolo do hidrogênio, tudo bem. Símbolo do oxigênio, tudo bem. Mas se eu for colocar numa reação, então eu não posso fazer assim, não pode fazer assim. Então eu teria que colocar 2 aqui, mas daí não vai fechar lá. Exatamente. Então vamos rever aqui. Ok? São os diatômicos. Nós não estamos representando o símbolo. Eu vou apagar aqui então o símbolo e o hidrogênio. Vou representar novamente, para ganhar um espaço do quadro aqui. Então vou apagar um pouquinho e a gente vai continuar. Muito bem. Voltamos lá então à nossa síntese da água. Muito bem. Então eu tenho hidrogênio mais oxigênio dando H2O. Ó, o tio Luiz acabou de falar que hidrogênio e oxigênio não podem aparecer sozinhos. Então eu tenho que colocar um 2 aqui e tenho que colocar um 2 aqui. Muito bem. Quando o elemento está isolado assim, um número máximo que ele pode ter de índice, quer dizer, esse númerozinho aqui embaixo, indicativo da quantidade que eles têm, que ele está presente, quantos átomos dele estão presentes. Por exemplo, aqui neste composto, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Quando está no composto, o diatômico pode aparecer sozinho? Pode, porque ele já está associado ao hidrogênio. Ele não pode aparecer ele sozinho, isoladamente. Por exemplo, ácido sulfúrico, já vimos cansativamente. Tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Muito bem. E se não for gás, pode aparecer sozinho? Aí pode. Metais, por exemplo. Eu posso ter uma reação que tem um Na, só um.
não tem problema, ele existe na natureza. Então, ok, também mais um detalhe. Muito bem. Então, para fazer essa reação, eu preciso colocar neste formato. Mas daí não vai fechar, vai ficar H2O2 ali. Aí é que entra a coisa chamada, entra o conceito chamado de balanceamento. Você vai ter que distribuir números de tal maneira. Como eu vou distribuir números? Números na frente. Os números na frente se chamam coeficientes. Coeficientes o quê? Estequiométricos. Não tem problema, já nós vamos gravar o... Coeficientes estequiométricos são os números que ficam na frente. Vou já explicar. Ó. Se eu colocar um 2 aqui, eu vou colocar um 2 aqui, e eu digo que esta reação química está balanceada. Como que eu vou saber? Nós já vamos definir a técnica para fazer isso. Agora eu só vou ver. Como que eu vou ter? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Aí você faz assim, 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Quando não tem nada na frente, o número que está na frente, você interpreta como 1. Muito bem. 1 vezes 2, tenho 2 oxigênios aqui. Então, tenho 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Depois da reação, eu tenho que ter os mesmos quantitativos, as mesmas quantidades. Então, vamos ver aqui agora. Hidrogênios, quantos eu tenho aqui? 2 vezes 2, 4 hidrogênios. E oxigênio. O 2 eu não posso colocar número entre, não posso colocar número no meio da molécula. Eu só posso colocar no começo. Por que aqui eu tenho 1 na frente do oxigênio e aqui não posso ter? Porque o oxigênio está dentro da água. Eu tenho uma molécula de água agora. Então eu tenho 2 vezes 1, quando não tem nada no índice é 1, então eu tenho 2 oxigênios. Então, antes, nos reagentes eu tenho 4 hidrogênio, 2 oxigênios. Aqui agora na molécula eu tenho, a molécula está formada por 4 hidrogênios. Na verdade eu tenho 2 moléculas que vão me dar 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Quer dizer que não se forma uma molécula de água isoladamente? Não. A molécula de água se formam 2 moléculas, que é a forma mínima de resolver. Tá? Esses detalhes nós vamos vendo e vamos avançando. Cada coisinha que a gente vê vai agregando mais um conceito. Certo? Então aí fizemos a síntese da água. Coeficientes estequiométricos são esses números que você coloca na frente dos reagentes ou na frente dos ou do produto. Muito bem, existe uma técnica para fazer isso, que é o que nós vamos ver. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vou fazer uma outra reação e nós vamos estudar a reação. Vou colocando o nome das reações, essa aqui já foi síntese da água, como construir água, exatamente, como formar uma molécula de água. Muito bem, agora vamos fazer essa aqui. Ó. Com calma, vamos fazer com calma. Vocês sempre cai essa aqui nos Enem da vida, nos vestibulares da vida, estão sempre presente essa reaçãozinha aí. Que reaçãozinha é essa? Quem já viu, já fez aula com o tio Luiz o ano passado, né? Ou anos anteriores, sabe que essa reação aqui mudou um pouquinho. O que nós temos? Acho que todo mundo já viu um exemplo dela e para outros detalhes. Então, eu tenho aqui um composto C2H6O. Que composto é esse? Álcool. Que álcool? Etanol. Esse álcool que põe no carro para andar, que vende nos postos de combustível aí. A gasolina, vende álcool e vende óleo diesel. Tá? Então, esse aqui é aquele do posto de gasolina, exato. E isso aqui é o quê?
oxigênio. Então eu tenho álcool e oxigênio numa reação que vão transformar em, isso aqui também conhecidíssimo, CO2. Estão vendo lá desde a 7ª série que a gente inspira oxigênio e expira CO2. Aí está outra. Vamos só lembrar um pouquinho. Se eu respiro oxigênio e ponho para fora CO2, o que acontece com o oxigênio? O oxigênio está aqui, ó. Você pôs para fora. Ele pode entrar assim, mas ele vai sair assim. Quer dizer que se eu ponho fogo, já vamos terminar aqui então. Etanol, oxigênio, dando gás carbônico e água. Essa reação se chama combustão. Eu peguei álcool e coloquei fogo no álcool. E aí o que aconteceu? Aqui algum processo no meio do caminho, uma faísca elétrica, qualquer coisa, um fósforo, alguma coisa, uma fagulha que fez entrar em combustão. Então, etanol com oxigênio dá isso aqui. E se eu tirar o oxigênio? Acaba o fogo. Não tem fogo sem oxigênio? Não. Aí a reação não acontece, está faltando, fica faltando um elemento, fica faltando um reagente, e ela fica incompleta. Quer dizer que o álcool sozinho, sem oxigênio, não pega fogo? Não. E eu tenho oxigênio aqui, e eu tenho oxigênio agregado no próprio álcool. Muito bem. Isso aqui vai se quebrar daquela maneira. Muito bem. Agora vamos só reparar o seguinte. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Tem mais carbono aqui nos... Vamos lembrar o que é isso aqui? Reagentes. Tenho mais carbono nos reagentes? Não, só tenho aqui nesse elemento. Aqui é o oxigênio. Muito bem. Quantos carbonos eu tenho? Tenho 2 aqui. Quantos carbonos eu tenho aqui? Só tenho um. Aqui é o produto. Então vamos começar com carbono. Carbono aqui eu tenho 2 átomos de carbonos nesta reação toda. Aqui eu só tenho carbono, eu tenho 1. Então eu já vi que ela está desequilibrada, que a gente chama não balanceada, pode chamar também. Vamos ver o restante das coisas aqui. É o que nós só temos nessa reação: carbono, hidrogênio, oxigênio. Quantos hidrogênios nós temos nos reagentes? Lembrando, para a esquerda da setinha do vetor, esquerda da setinha, vetor, setinha, a mesma coisa. Para a esquerda, reagentes, à direita, produto. Então, nos reagentes, nós temos 6 hidrogênios. No produto, nós vamos ter 2. Só tenho 2 hidrogênios. Está desequilibrado o hidrogênio também. Agora, o oxigênio. Onde eu tenho reagente? Quantos oxigênios eu tenho nos reagentes? Nos reagentes eu tenho 1 aqui, 2 aqui. Então eu tenho 3. 1, 2, 3. 3 aqui. Vamos ver aqui. Oxigênio, quantos eu tenho aqui? 2 aqui e 1 lá. Oxigênio eu teria 3. Então está certo o oxigênio. Não porque eu vou ter que mexer em algum deles. Como mexer? Eu vou ter que balancear o carbono, vou ter que balancear o hidrogênio. Automaticamente vai acontecer de se alterar também quem? Alterar também o oxigênio. Muito bem. Então eu vou fazer aqui, depois eu vou explicar a regra, certo? Vou colocar um 2 aqui para fazer 2 carbonos. Como o carbono aqui vai ficar 2, eu vou colocar 1 aqui. Depois a gente vai fazendo com calma para ver o que acontece. Eu tenho 6 hidrogênios aqui. Eu preciso de 6 hidrogênios aqui. Então eu tenho que colocar um número na frente. O número na frente multiplica o índice. Então o coeficiente estequiométrico multiplica o índice. 3 vezes 2, vou ter 6 hidrogênios aqui. Então carbono aqui, eu já tenho 2. 2 vezes 1, 2. Hidrogênio, 3 vezes 2. Então o hidrogênio já passou para 6. Equilibrou o hidrogênio. Agora o oxigênio desequilibrou agora. Por que desequilibrou? Agora o oxigênio aqui, eu não tenho mais 3. Quantos eu tenho? 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 7. Muito bem.
Aqui eu já tenho 1, então faltam 6, eu coloco 3 aqui. Então, 1 oxigênio, mais 3 vezes 2, 6. Oxigênio passou para 7. Está balanceado. Esses números que estão na frente aqui são os coeficientes estequiométricos de balanceamento. Quer dizer, para a reação ser completa, não sobrar uma coisa nem outra, não sobra nada. Eu tenho que ter um etanol, uma molécula de etanol, eu preciso de 3 de oxigênio, que vão dar 2 de gás carbônico e 3 de água. Quer dizer que você põe fogo nas coisas, isso aqui é combustão, é pegar fogo. Você transforma em oxigênio em água, que coisa interessante, eu ponho fogo nas coisas e acabo formando água verdadeira. Isso mesmo. Ok? Já continuamos. Vamos ao exemplo número 1, então. Como fazer o balanceamento? Mas eu tenho que balancear? Sim. Às vezes o balanceamento, você vai definir, o que é balancear? Definir os números que vão na frente de cada elemento, cada grupo, cada composto, que pode ser cada grupo dos reagentes. Aqui eu tenho um composto, aqui eu tenho outro composto. E cada composto do produto. Então eu tenho dois compostos. Por que composto? Tem mais de um elemento, é um composto, uma substância. Eu tenho nos reagentes e tenho no produto. Bom, como saber se está desbalanceado ou não balanceado? Você pode simplesmente pegar um dos elementos e observar. Por exemplo, o cloro aqui eu só tenho um, cloro aqui eu tenho 2, então não está balanceado. Tá? Então, se for para fazer balanceamento, você já sabe que não está balanceado. Então, fazer o balanceamento é definir os números que vão na frente de cada um das espécies químicas. O que é espécie química? Isso é cada composto químico. Pronto. Muito bem. Então, aqui eu posso fazer de mais de uma forma. A forma mais eficiente de fazer isso, vai uma aguinha aí, é chamado método das tentativas. Faz tudo? Não, mas faz quase todas. E é a mais frequente. Então, como que se faz? Então, nós temos basicamente este grupinho aqui de cinco formas básicas. E essas 5 formas básicas dão uma palavrinha. Quem já fez com o tio Luiz já sabe que a palavrinha qual que é. Macho. Meu Deus, o que quer dizer isso? Deu até medo aí agora. Não, quer dizer que você tem que fazer o balanceamento seguindo a seguinte ordem. M-A-C-H-O. Então vamos colocar aqui. Quem é M? São os metais. Então primeiro eu vejo metal. Quem que é A? A é não metal, que a gente chama também de ametal. A na frente de alguma coisa quer dizer não. Como, por exemplo, normal, anormal. Então, eu tenho metal, ametal. Muito bem. E C? C daí é bem simples, é o carbono. H também já sabemos que é o hidrogênio. E por último, nós vamos verificar o oxigênio. Muito bem. Então eu tenho que saber quem é metal e quem não é metal, quem é ametal, sim. E como eu vou saber isso? Já falamos, todo mundo já sabe, usa a tabelinha periódica, né? E vamos olhar na tabelinha periódica e ver. Então aqui, o que nós temos na reação? Você pode olhar aqui, tem hidrogênio, cloro, cálcio, oxigênio, já falamos de hidrogênio. Então eu tenho 4 na reação. Tem que ter os mesmos, ó. Não pode aparecer ninguém diferente e nem faltar alguém. Não pode sumir algum desses e nem aparecer novo. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E eu tenho que ter nas mesmas quantidades. Então eu olharia aqui o metal. Quem é o metal nessa brincadeira aqui? E agora? Hidrogênio não é metal. Está aqui, hidrogênio. Nem oxigênio não é metal. Então eu vou ver cloro. Nós já vimos que o cloro é um gás, né? E o cálcio? O
O que é cálcio? É bem fácil de entender o que é cálcio. Casquinha de ovo. Mas casca de ovo é metal? Sim, é metal. Quimicamente ele é metal. É que a gente tem aquele conceito, né, de metal, dos metais mais nobres, né? Ó, um monte de metal aqui, ó. Isso aqui são ligas metálicas. Aqui vai ter ferro com cobre, com mais não sei o que, com níquel. Aí pode ter alumínio, pode ter uma série de outros metais aí. Mas não são só esses que são metais. Então, o cálcio, por exemplo, é um metal. Está na segunda coluna. Então, lembra. Da parte esquerda, mais ou menos do alumínio na tabela periódica, a esquerda são metais, a direita são ametais e a última coluna que são os gases nobres. Depois nós vamos pegar a tabela e dar uma revisadinha nisso também para identificar quem é metal e quem não é metal. Então vamos ver aqui. Quem é o metal? Está aqui o metal. Quem é esse cara aqui? Cálcio. Muito bem. Então nós vamos olhar para o cálcio aqui. E olhar o cálcio aqui. Mas espera aí, Luiz, o cálcio aqui tem um. E aqui tem um. Então, o que eu faço? Ele já está legalzinho. Então, você pode pôr, por exemplo, aqui eu tenho um cálcio, esse número viria para cá, 1. Esse 1 também viria para cá e não vai alterar 1. Então, o cálcio está legal. Então, o metal já está feito. O metal já estava balanceado. Pronto, coloquei um na frente. Agora eu vou ver a metal. Só sobrou o cloro. O cloro é ametal? Sim. O cloro não é hidrogênio, não é carbono, não é oxigênio, não é metal. Então ele é ametal. Quantos cloros eu tenho aqui? 2. Quantos cloros eu tenho aqui? 1. Então eu vou colocar 2 aqui na frente. Como eu tenho 1, mas já tenho 1 aqui, então está 2 vezes cloro, cloro. Muito bem. Aí já fizemos o ametal. Agora nós vamos fazer o carbono. Aqui o carbono não, aqui é Ca. Então não tem carbono. Então não tem carbono, puro carbono. Agora nós vamos fazer o hidrogênio. Onde a gente conta esse hidrogênio? Sempre você percebe assim, ó. Algum dos lados fica balanceado primeiro. Como assim fica balanceado primeiro? Tem número na frente primeiro. Então este lado aqui possivelmente já está correto. Então, nos reagentes não estão completos. Se os reagentes já estão completos, então aqui não iria mexer mais. Por que eles estão completos? Porque já tem os números estequiométricos na frente, o 2 e o 1. Então, está completo? Sim. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que contar. Vou contar quantos hidrogênios tem aqui. 2 vezes 1, 2 hidrogênios aqui, mais 1. Aqui eu tenho 2, ó, hidrogênio 2. Então, aqui eu tenho 2. Vamos fazer assim. Você faz a contagem direta. 2 hidrogênios, mais 1 vezes 2, 2 hidrogênios. Eu tenho hidrogênios 4. Nos reagentes, eu tenho 2 hidrogênios aqui, mais 2 hidrogênios aqui, total de 4. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu só tenho 2, então eu tenho que colocar um número na frente que multiplicado por esse 2 vai dar o 4, bem fácil, a tabuadinha, 2. Muito bem, 2 vezes 2 tem 4 hidrogênios aqui agora. Ok. Bom, mas agora já estão os números colocados. E o que eu faço? Agora você só confere o oxigênio. Se a quantidade de oxigênio estiver igual, é porque já está correto. Então vamos contar o oxigênio. Aqui não tem oxigênio. Aqui tem. Ó, entre parênteses, o 2 vale para tudo que está dentro do parênteses. 2 oxigênio, 2 oxigênio. 2, esse 2 multiplica tudo. Então, se eu tenho 1 aqui, 2 vezes 1, oxigênio, 2. Então, aí está o balanceamento desta reação. Que reação é essa? Ácido clorídrico, hidróxido de sódio, dando cloreto de sódio e água. Então, os números, ou os coeficientes estequiométricos aqui são 2, 1, 1, 2. O que quer dizer isso? Que eu vou precisar de 2 moléculas ou 2 partes de ácido clorídrico para uma de hidróxido de cálcio
que vai me resultar em uma molécula de cloreto de cálcio e 2 de água, ok? Bom, é assim mesmo. O que é? Você vai vendo, conforme vai vendo os exemplos, você vai clareando cada vez mais, ok? Então, muito bem.